Ok, vamos começar a nossa aula de hoje. Estamos falando de funções vetoriais. Então, vamos recordar, vamos ver aqui o slide. Rapidamente, o que a gente falou na última aula. Falamos de limite de funções vetoriais. É muito simples calcular limite de uma função vetorial. Por exemplo, eu tenho aqui uma função vetorial que tem como funções coordenadas x1, x2, xn. Quero calcular o limite dessa função num ponto A. Isso é simplesmente o limite, a função vetorial que tem como componente o limite de cada uma das funções coordenadas, né? Então, é só eu ir lá calcular o limite de cada uma das funções coordenadas. Lembram disso? E também estão lembrados que na próxima sexta, sem ser essa, é a nossa primeira avaliação. Ótimo. Tá? Então, muito simples calcular o limite. Depois a gente falou de continuidade de funções. Uma função vetorial ela é contínua, a definição é a mesma para a função real. Uma função real é contínua num ponto, se o limite da função naquele ponto existe, e é igual ao valor da função no ponto. E a função vetorial, quando ela é contínua num ponto do seu domínio? A mesma coisa, quando o limite dessa função nesse ponto existe, e é igual ao valor da função no ponto. Ora, mas para calcular o limite de uma função vetorial, eu calculo o limite de cada uma das funções coordenadas. Então, ela vai ser contínua se o limite de x1, da função x1, no ponto A existe, é igual ao valor da função no ponto. É isso aqui. Se a segunda função coordenada, o limite existe, é igual ao valor da função no ponto. Ou seja, ela é contínua se cada uma das suas funções coordenadas são contínuas. Aí a gente recai de novo no problema de cálculo 1. Estou trabalhando com funções de uma variável real, valores reais. Tá? E aí a definição de derivada. Aí a gente lembra a definição de derivada de função real, porque já deu para ver que a gente vai repetir a mesma coisa. Você pega uma função real, x1 de t é uma função real, olha, ela está definida num domínio que é um subconjunto de R. Aí a gente diz que o que é a derivada de uma função real num ponto t? É esse limite aqui, né? Limite desse quociente. É a função x1 aplicada num ponto t mais h, menos ela aplicada num ponto t, dividido por esse valor de h. A gente calcula esse limite quando h tende a zero. Ok? E aí, o que é a derivada de uma função vetorial? Olha a definição. Derivada de uma função vetorial em um ponto t no domínio dessa função é esse limite aqui. Então, ó, vou passar para a definição de derivada de função real. Olhem bem, memorizem aí. Derivada de função vetorial. Derivada da função real. Derivada da função vetorial. Tem diferença? A definição ela é análoga. Tá? A diferença é que já nós vamos estar operando, aí eu vou calcular o limite da diferença ali de duas funções vetoriais, certo? Mas se eu sei operar com vetores, porque a imagem de uma função vetorial é vetores, está tudo resolvido. Tá? Então, olha, vamos enxergar o que fica aqui esse quociente, porque depois a derivada a gente vai calcular o limite desse quociente. Então, vamos ver, e o que é esse quociente aqui? Então, suponha que eu tenho alfa, é uma função vetorial, n-dimensional. Então, ela tem n funções componentes. Tá? E aí, eu vou pegar h, é um número real, não nulo. Aí, então, a gente quer construir, enxergar aquele quociente. Pergunto para vocês, se alfa de t é essa função, o que é alfa de t mais h? A função alfa aplicada no ponto t mais h. Como é que eu obtenho? Exatamente. Assim como eu tenho uma função alfa, ela tem a regra, o que é alfa de 1? Eu vou na regra, né? Onde tem t, eu substituo por 1. Então, a mesma coisa, eu vou lá na função. Cada uma dessas funções coordenadas, eu vou aplicar no ponto agora, o parâmetro que está valendo t mais h. Ok? Então, eu vou na regra, onde tem t, eu vou substituir por t mais h. Então, vai ficar
a função que tem como coordenadas cada uma das funções originais aplicada agora no parâmetro t mais h. Tá? Agora eu quero fazer essa diferença, a função alfa aplicada em t mais h, menos ela aplicada em t. Ora, essa aqui é a alfa de t mais h, essa aqui é a alfa de t. Eu simplesmente vou fazer aqui a soma de vetores. Somar este com o oposto deste aqui, né? Subtrair é somar com o oposto, tá? E como é que a gente soma vetores, gente? Somando coordenada a coordenada, certo? Então, isso aqui é pegar a primeira coordenada aqui e somar com o oposto dessa, que é menos, tá? Ou subtrair, se vocês acham melhor. Então, vou fazer x1 de t mais h menos x1 de t. E assim eu faço para cada uma das funções componentes, ok? Agora, eu quero pegar este vetor que está aqui e dividir por h, ou seja, multiplicar pelo inverso deste número aqui. E aí, como é que eu multiplico um vetor por um escalar? Eu pego cada componente e multiplico por um escalar. É isso que a gente vai fazer. Quem é o escalar que eu estou multiplicando aí? 1 sobre h, certo? Então, é pegar cada uma dessas componentes e multiplicar por 1 sobre h, ou seja, dividir por h, ok? Então, na derivada, a gente vai calcular o limite desse quociente. E o que é esse quociente? É este vetor aqui, certo? As componentes deles ficam assim. A gente fez a operação com cada uma das funções componentes. Agora, olha o que tenho aqui. Aí, vou voltar lá no início, quando a gente definiu função, derivada. Olha, x1 era uma função real e é o limite desse quociente, tá? Exatamente esse quociente que ficou, um quociente análogo a esse que a gente tem em cada uma das coordenadas do vetor. Tá? Exatamente o que a gente tem aqui. Então, olha, a gente vai na definição de derivada. A derivada de uma função vetorial é o limite desse quociente, mas a gente já viu como é que fica esse quociente. Então, é o limite desse vetor aqui. Aí eu uso, mas como é que eu calculo o limite de uma função vetorial? É o limite de cada uma das funções coordenadas, certo? Então, eu vou passar o limite aqui para dentro. Grosseiramente falando, né? Então, é o limite da primeira função coordenada, limite da segunda, limite da enésima. Ok. Agora, me digam aí o que é isso aqui? Esse primeiro limite aqui? É a derivada da função x1, calculada no t. Aí a segunda vai ter a mesma coisa, a derivada da função x2, calculada em t. E assim para cada uma delas, tá? Então, isso aqui vai ser a derivada da função x1, a derivada da função xn, tá? Ou seja, a moral da história, o que é a derivada de uma função vetorial? Ela é o vetor que tem como componente as derivadas das funções componentes, tá? Desde que esses limites aqui existam. Ok? Entenderam isso aí, gente? Tranquilo? Tá? Então, é aquele resultado que o limite de uma função vetorial é a função que tem o limite de cada uma das funções coordenadas, a gente vai usar o tempo todo, né? E aí ele simplifica o cálculo de funções contínuas, simplifica o cálculo de derivada, transfere, na verdade, cálculo de continuidade, cálculo de derivada, a gente vai ver cálculo de integral, para o cálculo das funções componentes, porque derivada, integral, no final, tudo é limite, né? Tranquilo aí? Aí, olha só, a gente diz que uma função vetorial é derivável ou diferenciável num ponto do seu domínio, se a derivada naquele ponto existe, assim como é para funções reais, tá? Porque lembra que a derivada ela é um limite, né? E o limite pode existir, pode não existir. Então, ela é derivável quando aquele limite existe. Pode ser que eu vou calcular num ponto e aquele limite ele não existe, tá? Portanto, a função não tem derivada naquele ponto, tá? E a gente vai dizer que ela simplesmente é derivável ou ela é diferenciável se o alfa' de t existe para todo ponto no domínio da função, tá? Ela pode ter derivada num ponto, não ter no outro, tá? Ela é derivável quando ela tem para todo ponto.
Algumas notações que se usa para derivada de função vetorial. O alfa', como se existe para funções reais, tá? As notações são as mesmas. Aqui, olha, essa notação, quando a gente quer destacar quem é a variável de integração, derivada de alfa de t em relação à variável t, né? Essa notação também aqui também se usa, tá? Então, a gente pode usar qualquer uma delas. Então, olha só. Se alfa é uma função derivável, o que isso quer dizer, gente? Dizer que ela é derivável? Que a derivada dela existe, tá? Em qualquer ponto, ela é derivável. Então, a alfa' de t existe em todo ponto do domínio, né? Então, se ela é derivável, quem é a derivada dela, tá? É o vetor que tem como componente as derivadas de cada uma das funções componentes. E aqui são derivadas de funções de uma variável real, valores reais. Ok? Função vetorial bidimensional. Quem é a derivada dessa função? Como é que eu calculo? É calcular a derivada de cada uma das funções componentes. Então, tem duas, né? Duas funções componentes x1 e x2. Então, vai ser uma função vetorial em que a primeira componente é a derivada da primeira função que está lá, variável é t, vou derivar em relação a t, tá? Então, a primeira componente é a derivada da primeira e a segunda componente é a derivada da segunda, ok? Sei derivar 2t mais 1? Sei. E quanto dá essa derivada? 2, né? Derivada de 2t dá 2, derivada de t dá 0. E sei derivar t ao quadrado menos t? Então, sei. Então, eu já posso prever que vocês vão tirar 10 na próxima avaliação, né? Porque é exatamente isso aí que vai ter lá para a gente fazer. Ok, então, olha a derivada desta função. É a função vetorial que tem como coordenadas funções componentes 2 e 2t menos 1. Função vetorial bidimensional, quem é a derivada dela? É só eu derivar cada uma das funções componentes, tá? A gente está escrevendo agora nessa forma como, né, o múltiplo combinação linear dos vetores da base canônica, do I e J, tá? Então, eu posso responder dessa forma aqui, ou posso responder colocando na forma de um par ordenado, tá? Sei derivar 2 mais cosseno de t? Derivada de 2 vai dar 0, derivada do cosseno vai dar menos seno, certo? Aí eu vou derivar a segunda, derivada de 1 vai dar 0, derivada do seno é cosseno. Então, essa é a derivada dessa função, ok? Posso fazer uma pergunta para vocês? Ou mais uma, né? Aqui é o slide. Quanto é a alfa' de 0? Ora, se eu tenho a derivada, que é uma função vetorial, ela já está pronta lá, e agora eu uso a regra dela para calcular a derivada em um ponto qualquer. É simplesmente usar a regra da função que está lá, certo? Então, ali vai ficar menos seno de 0, que vai dar 0, tá? A primeira componente, e aqui cosseno de 0, que vai dar 1. Tá? Então, a derivada dessa função no ponto 0 é o vetor j, ok? Porque aqui deu 0 vezes i, e a gente omite. Posso fazer outra pergunta? Slide, por favor. A alfa' é uma função contínua? Não? Sim? Como é que eu verifico que alfa' não é uma função vetorial? Então, pronto, eu vou usar o que? As definições de função contínua, função vetorial. Como é que eu verifico que uma função vetorial é contínua?
analisando a continuidade de cada uma das suas funções componentes, tá? Então, a primeira função, a alfa', aliás, só tem isso aqui, né? Perdão, não é de zero. Alfa' de t. Alfa' de t é a função que tem menos seno de t e cosseno de t. Tá? Então, a gente está perguntando, seno é uma função contínua? O limite dele existe, em qualquer ponto do seu domínio existe, é o valor da função no ponto. Cosseno é uma função contínua? Limite cosseno de t quando t tende a um a qualquer é cosseno de a. Portanto, como as funções coordenadas são contínuas, a função derivada é uma função contínua. Ok? Qual é a norma de alfa' de t? Alfa' é uma função vetorial, tá? Então, esquece que ela é derivada, é uma função vetorial. Tudo que eu aprendi para a função vetorial, eu vou aplicar agora. Como é que eu calculo o comprimento de um vetor? Quero calcular o comprimento desse vetor aqui. Alfa' de t é a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Menos seno ao quadrado de menos seno de t ao quadrado mais cosseno de t ao quadrado. Que é a identidade trigonométrica fundamental, e aí vai dar 1, tá? Então, olha só, a gente calculou para um valor t qualquer, mas isso me diz que a derivada da função, ela tem o mesmo comprimento, qualquer que seja o valor de t, né? Ele não ficou dependendo de t lá o resultado. E é um vetor unitário. Vou pegar agora uma função vetorial tridimensional. Quero calcular a derivada dessa função. Alguma dificuldade nisso aí? Não, é só eu calcular a derivada de cada uma das funções componentes. Então, a alfa' de t tem como componente a derivada da primeira, que é a derivada do cosseno, segunda função, derivada da segunda, e a terceira, derivada da terceira. Então, é só derivar aqui, derivada do seno, do cosseno menos seno, derivada do seno é cosseno, e a derivada de t é 1. Ok? Pronto, ela é uma função vetorial. Tudo que eu aprendi para a função vetorial, eu posso aplicar aqui. Por exemplo, verificar se ela é uma função contínua. Ela é uma função contínua. Cada uma das suas funções coordenadas são funções contínuas. Então, a derivada, ela é uma função contínua. Isso, tiver, por exemplo, estou perguntando, é uma função contínua. Aí a primeira não é uma função contínua. Então, a função vetorial não é uma função contínua, certo? Não, a pergunta que eu estou fazendo aqui é, calculei a derivada, tá? Ela perguntou se a derivável não é contínua, tá? A derivada, por exemplo, você não está só calculando o limite da função. Lembra que a derivada é o limite daquela diferença toda lá. Aí eu calculei a derivada, deu uma outra função ali. Aí eu estou perguntando se aquela função é uma função contínua, tá? Simplesmente eu vou calcular o limite daquela função num ponto qualquer, tá? Porque você pode calcular a derivada, e aí é uma outra função, e essa função que você calculou não é contínua, é algum ponto, tá? Ok? Aí eu quero calcular, vamos ver o limite. Agora, olha, calculei a derivada, deu aquela ali, e eu quero calcular o alfa duas linhas. O que é o alfa duas linhas? A gente quer calcular a derivada da derivada. Ora, mas a derivada é uma função vetorial, eu vou aplicar nela o mesmo princípio que eu apliquei para a primeira. Como é que eu derivo uma função? Eu vou simplesmente derivar essa aqui de novo, né? Que é a derivada da primeira, a derivada de menos seno de t,
que vai dar quanto, gente? Menos cosseno, derivada do seno é cosseno. Aí eu vou derivar o cosseno de t, que vai dar menos seno, e a derivada da constante, que dá zero, ok? Então, essa já é a derivada de segunda ordem. Ok? E aí, olha, vão as regras que são válidas para a derivada de funções reais, elas também são válidas aqui. Derivada de uma soma vai ser a soma das derivadas. É fácil de ver isso aqui, gente. Certo? Porque, olha, para eu fazer essa soma vetorial, eu somo as coordenadas, e aí, para calcular a derivada, eu vou fazer a derivada de cada uma das funções coordenadas. Então, na hora que eu estou fazendo isso, eu estou aplicando as propriedades que valem para as derivadas de funções reais. Então, derivada de uma soma é a soma das derivadas. Pego uma função vetorial, multiplico por um escalar, e aí vou calcular a derivada do múltiplo escalar. É a mesma regra lá, conserva a constante e deriva a função. Pode ser que eu tenha uma função vetorial e multiplico essa função por uma função escalar, tá? E aí vai dar o quê? Uma função vetorial. Se eu quiser derivar esta função resultante, olha, preserva aqui a propriedade da derivada do produto. Então, você deriva a primeira função escalar, a função, e multiplica pela função vetorial, deriva a primeira, multiplica pela segunda, conserva a primeira e multiplica pela segunda. A mesma propriedade que a gente tem para o produto, derivada do produto. Tá? Esta mesma regra vale para a derivada do produto interno. Tem duas funções vetoriais e efetua o produto interno, e aí vai calcular a derivada. Dá o mesmo resultado se você derivar a primeira, fizer o produto interno com a segunda. E aí conserva a primeira e faz o produto interno com a derivada da segunda e soma esse resultado. Ou seja, vale a regra do produto aqui. E essa regra do produto é também válida para o produto vetorial de funções. Aqui, as funções têm que ser tridimensionais. Então, a derivada do produto vetorial deriva a primeira, faz o produto vetorial com a segunda, conserva a primeira, faz o produto vetorial com a segunda, certo? E a gente tem também a regra da cadeia. Lembra da regra da cadeia, função real? Eu tenho uma função e calculei ela em outra função, né? E aí eu vou derivar. Então, é a derivada de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de fora. Ou seja, as mesmas regras que a gente tem lá para funções, da derivada de funções escalares, tá? Vou pegar esse exemplo aqui só para a gente exercitar um pouco aí a regra da cadeia. Por exemplo, tem essa função vetorial alfa de t, t ao quadrado mais 3, é a primeira função coordenada. Log natural de t ao quadrado mais 3 é a segunda função coordenada. Aí eu quero calcular a alfalinha. Que é calcular a derivada de cada uma das funções coordenadas, tá? Só para a gente ver aí a regra da cadeia, mas eu nem preciso ficar preocupado com essa regra da cadeia, se eu vou fazer cada uma das funções coordenadas. Observa, se eu quiser simplificar isto aqui, observa que aqui a gente tem t ao quadrado mais 3, tem t ao quadrado mais 3, tem t ao quadrado mais 3, tá? Então, eu posso, por exemplo, enxergar isso aí como sendo um u, dizer que u é uma função de t. Quem é? É esse valor que está constante aqui, 3 ao quadrado mais 3, tá? Se eu usar esse recurso, agora eu posso reescrever a função vetorial assim. Ela é alfa, aqui eu vou substituir. Vai ficar, então, raiz quadrada de u, certo? Vou escrever logo como u elevado a meio. Está multiplicando o i. O log natural aqui é exatamente o u. E e elevado a u.
Então, veja que agora a função, ela passou a ser uma função, a alfa passou a ser uma função de u, a variável que está presente aí é u. Certo? Apenas simplifiquei aqui. É o que estava lá na regra da cadeia, se você tem aqui alfa aplicada numa f de t. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que a função alfa, que está calculada na imagem de f de t, isso que está aqui. Tá? E aí, agora, eu quero calcular a derivada de alfa, da função alfa, em relação à variável original que foi dada, que é t. Aí você olha para cá. Mas aqui ela está como função de quem? De u, né? Então, tem que aplicar a regra da cadeia. Eu vou calcular a derivada da função alfa em relação à variável u. Mas aí, perdão, aqui não é vetor. Mas aí eu tenho que lembrar que eu estou calculando em relação a t. Então, eu tenho que derivar pela derivada de u em relação à variável t, tá? Usando a regra da cadeia. Aí eu calculo, isso aqui é uma derivada de uma função vetorial. Como é que eu derivo? Calculando a derivada de cada uma das funções componentes. Vou usar aqui na forma de terno. Quanto que é a derivada de u elevado a meio? Pega da potência, né? Meio vezes... Então, isso aqui vai ficar meio de u. E aí, eu vou subtrair uma unidade. Então, vai ficar menos meio. Primeira função coordenada. Derivada de log natural de u. 1 sobre u, né? E a derivada de e elevado a u. É o próprio e elevado a u, tá? Então, pronto. Eu apenas simplifiquei para aplicar as regras de derivadas imediatas. Só que agora eu vou multiplicar pela derivada de u em relação a t. Então, vou calcular, derivar isso aqui em relação a t. Derivada de t ao quadrado mais 3. 2t, tá? É isso que dizia lá, que isso aqui vai ficar. Você vai calcular o alfa' aplicado em f de t vezes f' de t, tá? A gente calculou aqui, f' de t. E agora é só eu voltar aqui o u para valor inicial. Então, isso aqui ficou 1 sobre raiz, 2 vezes t ao quadrado mais 3. Log 1 sobre t ao quadrado mais 3. E elevado a t ao quadrado mais 3. E isso tudo está sendo multiplicado por 2t, né? Eu posso passar aqui para dentro, tá? Ficou dúvida aí, gente? Vou repetir aqui, tá? Aqui está claro, aqui estou aplicando a regra da cadeia, tá? Quero derivar a função alfa em relação a u. Por quê? Porque agora ela é uma função de u. Então, estou derivando em relação à variável que está lá, tá? Mas eu estou querendo em relação a t. Então, a regra da cadeia me diz, mas vá na função u e derive em relação à função que você está querendo. Então, vezes a derivada de u em relação a t. Ok? Aí, eu vou fazer esta derivada aqui, que é uma função vetorial. Então, como é que eu derivo uma função vetorial? Derivo cada uma das funções coordenadas. E eu derivo em relação à variável que eu estou querendo. Então, eu derivei esta aqui, derivada de raiz quadrada de u, que deu essa. Derivada do log natural e a derivada de elevado a u. E isto aqui agora é a derivada da função u em relação a t, que deu isso aqui, 2t. Agora eu só estou voltando para a variável original, ou seja, estamos aplicando o alfa em f de t, tá? Então, só substituir aqui. Veja que tudo isso está multiplicado. Agora, se eu ainda quisesse finalizar, multiplicaria por cada um, tá? Mas você precisa fazer, se não quiser fazer assim, não tem problema. Deriva isto aqui. Na hora de derivar isso aqui, lembrar que vai precisar aplicar a regra da cadeia aqui, ok? Vem nessa aqui, deriva essa aqui. Lembra que vai ter que aplicar a regra da cadeia aqui, e aqui também vou aplicar a regra da cadeia. Vou chegar no mesmo resultado.
tá? Olha, a gente diz que uma função vetorial, eu tenho uma curva, né? E consigo descrever essa curva por meio de uma função vetorial. Então, a gente diz que essa função vetorial é uma parametrização da curva, né? Eu descrevi por meio de uma equação desse tipo aqui, tá? Então, eu estou parametrizando uma curva. E aí, a gente diz que uma parametrização de uma curva, ela é uma parametrização suave, se a derivada dessa função, ela é uma função contínua e não nula, né? Em cada ponto que a gente pegar, ela vai ter a derivada dessa função vai existir, tá? E é uma função contínua. E aí a gente diz que uma curva é suave quando você consegue descrever esta curva por meio de uma função vetorial que tem isso aqui, derivada contínua e não nula em todo ponto, tá? Bom, aí a gente quer entender agora. Gente, primeiro, tá claro, posso pedir um monte de cálculo de derivada de função vetorial para vocês que só erra se quiser. Aí é opcional, não posso fazer nada, se eu quero errar, tudo bem. Na verdade, eu só vou fazer cálculo de funções escalares, certo? Tá? Agora, vamos procurar entender, enxergar, né, o que é a derivada da função vetorial. Lembra que a definição diz assim, limite alfa' de t é o limite, eu pego a função, aplico num t mais h, subtraio de um alfa de t, divido por h e calculo o limite quando esse h tende para zero. Geometricamente, vamos tentar enxergar o que a gente está fazendo com isso aí. Então, olha, suponha que eu tenho, slide aqui eu tenho uma função vetorial, tá? Então, ela é a equação paramétrica de uma curva. Então, estou dizendo que ela é uma função que é derivável, e a derivada dela é uma função contínua. Tá? Então, para cada ponto, para cada valor que a gente pega nesse parâmetro, eu tenho alfa de t, lembra? Que é o vetor posição. E esse vetor posição, qual é a relação que ele tem com essa curva? O ponto final dele é um ponto na curva, né? Então, olha, pego um valor aqui do parâmetro, e aí eu calculo a imagem geometricamente, isso aqui é o vetor posição. E aí esse vetor posição, ele tem um ponto final, que é um ponto que está na curva, né? Então, eu estou pegando aqui essa imagem aqui, tem um ponto que está em cima da curva. Aí eu faço um acréscimo no parâmetro, calculo o t mais h. É um outro vetor que está na curva, tá? Aí, olha só, nesse ponto aqui, passa uma reta, né, que toca a curva em um único ponto, que a gente chama de reta tangente. O que a gente precisa para descrever uma reta no plano ou no espaço, gente? Precisa de um ponto e a direção da reta, né? Que é dado por um vetor diretor, tá? Então, a gente quer saber. Peguei um parâmetro na função vetorial, calculei a imagem dela, eu tenho aqui a imagem dela, e aí eu tenho um ponto final na curva. Por esse ponto passa uma reta. E para descrever essa reta, eu preciso do ponto, já tenho. Preciso do vetor diretor. Então, como obter esse vetor diretor? Tá? Aí a gente pega um outro valor, um acréscimo para esse parâmetro, eu tenho a imagem dele, o alfa de t mais h. Tá? Então, é lá a primeira parte da diferença. Obviamente que tem um outro ponto aqui, tá? O ponto final desse vetor é outro ponto que está na curva. Tá? E aí a diferença, aqui em vermelho, quem é a diferença? Toda aula eu pergunto para vocês, quem é o vetor... Não, já disse, né? Quem é o vetor vermelho? É exatamente essa diferença aqui,
certo? Aí, se eu pegar aquele vetor vermelho e multiplicar por 1 sobre alfa, porque dividir por A, perdão, não é alfa, dividir por H e multiplicar por 1 sobre H, certo? Se esse H for positivo, eu estou multiplicando um vetor por um escalar. Ele mantém a mesma direção, lembra? Ele não muda a direção. Se for positivo, ele não muda o sentido. Então, é isso que a gente faz aqui. Esse vetor S, quem é ele? É o vetor PQ multiplicado pelo H, tá? Ele tem a mesma direção. Pelos pontos P e Q passa uma reta, que a gente chama reta secante à curva, tá? E esse S aqui, ele é o vetor diretor dessa reta secante. A ideia é que, à medida que o H vai diminuindo, né? Se eu pegar um H extremamente pequeno, esse ponto Q vai estar próximo desse ponto P, né? Ele vai escorregando aqui na curva, se aproximando do ponto P. E aí, esse vetor aqui da reta secante, ele vai se aproximar da direção do vetor da reta tangente, né? Então, à medida que o H tende a zero, lembra que ali a gente calculou o limite quando o H vai para zero, o ponto Q vai se aproximando do ponto Q, e esse vetor vermelho aqui, ele vai tender para o vetor diretor da reta tangente. Por isso, define-se a derivada da função no ponto, né, que é exatamente o quociente lá daquele vetorzinho vermelho, como sendo o vetor tangente à curva no ponto lá, que corresponde ao parâmetro t. Tá? Vou ver se consigo aqui abrir o arquivo para mostrar. Olha aqui uma curva no plano primeiro. Então, a gente tem aqui, olha, quando o jogador chuta essa bola, ela descreve uma trajetória, e a essa trajetória eu posso descrever por meio de uma função vetorial, tá? Então, é uma parametrização da curva. Aí eu tenho a curva que descreve isso aqui. Para cada valor do parâmetro, eu tenho um ponto que está nessa curva, tá? Então, eu peguei um valor do parâmetro t. É um ponto na curva. Esse ponto, ele é o ponto final de um vetor posição, tá? E aí, por esse ponto, passa uma reta, que é a reta tangente. E essa reta tangente, ela tem um ponto que é dado aqui e ela tem um vetor diretor. Como é que a gente pode obter esse vetor diretor? Tá? Então, a ideia, eu pego um acréscimo para o parâmetro, eu pego um t mais um h, e isso calculo a imagem da função nesse t mais h. Então, é um outro ponto que está na curva. Deixa eu achar aqui o outro ponto. Eu pego aqui um ponto Q. Ele é ponto final do vetor posição da curva. E aí a gente pega o vetor que vai do ponto P ao ponto Q, o vetor da reta secante. Dividindo esse vetor por H, a gente tem esse vetor aqui, né? A ideia é agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o H aqui, que é aquele valor do parâmetro aqui, diminuir, né? À medida que ele vai diminuindo, o ponto Q vai se aproximando do ponto Q e observa o comportamento do vetor vermelho. O vetor da reta secante vai se aproximando do vetor da tangente, certo? Para valores de H extremamente próximo, o vetor vermelho dá a direção da reta tangente, tá? Por isso, a derivada da função é definida como vetor da reta tangente. Se eu pegar uma curva aqui no... Não é essa, uma curva no espaço.
Eu tenho aqui agora uma curva aqui no espaço, tá? É raciocínio análogo, só que agora eu tenho uma curva no espaço. Vou parametrizar esta curva por meio de uma função vetorial. Essa aqui é uma hélice, na verdade é a curva que está em cima de um cilindro elíptico aqui, ó, uma elipse. E aí a mesma coisa, tá? Para cada valor que eu pego na função vetorial, eu tenho a imagem dessa função e o ponto final dela é um vetor, tá? É um vetor que está bem aqui. Por esse ponto vai passar uma reta. Tá? Por isso a gente está exigindo que a função, a derivada seja a função contínua, tá? Que é a reta tangente. Essa reta tangente tem o vetor diretor. Né? Como é que a gente pode obter esse vetor diretor? Ele é dado exatamente pela equação, pela derivada da função no ponto. Então, eu pego um outro ponto aqui na curva. E esse ponto aqui tem o vetor diretor. Deixa eu ver aqui o valor de H, como é que está. Tá, gente? Então, olha, tenho o ponto P, peguei aqui um acréscimo. Então, esse aqui é a imagem do alfa de T mais H, tá? E aí a gente tem o vetor que dá a direção da reta secante, a reta que passa por P e que vai do ponto P ao ponto Q. Esse vetor que está pontilhado. Quando a gente divide ele por H, ele vai ter a mesma direção desse aqui. Tá? O que acontece agora quando o ponto P, que caminha na curva, se aproximando do ponto P? Tá? Observe o vetor em vermelho aqui, que ele está representando ali aquele quociente para valores quando o H está se aproximando, tá? Então, ele assume aqui a direção da reta tangente. Por isso, se define, tá? Slide, por favor. A derivada da função vetorial é o vetor tangente à curva no ponto P, tá? Então, o alfa linha de T é chamado vetor tangente. E a gente define a reta tangente à curva no ponto P como sendo a reta que passa pelo ponto e que tem o vetor tangente como vetor diretor. Ok? Mesma coisa que a gente viu lá no cálculo 1. Certo? A diferença lá que era a derivada numa função escalar, que dava o coeficiente angular da reta no plano. Tá? Aqui a derivada numa função vetorial, é o vetor diretor da reta. Então, olha só, terei alguma dificuldade para determinar a equação da reta tangente a essa curva? Nesse ponto, quando o parâmetro vale π sobre 3? O que eu preciso para escrever a equação de uma reta? Independente se ela é tangente ou não, o que eu preciso? Da direção e o ponto. Vamos ver se a gente tem essas informações aí. O ponto. Então, primeira coisa, o ponto de tangência. Antes de mais nada, deixa eu perguntar para vocês, vamos dar uma olhada aqui para essa curva aqui, tá? Uma curva parametrizada. Dá para a gente enxergar e aí o que o ponto final vai descrever? Que curva no plano? O que é isso aí? 1 mais 2 cosseno T, 3 mais seno T. É uma elipse, né?
Essa curva vai ser uma elipse. Então, aquele ponto final, ele vai descrever uma elipse. Aí a gente está pegando algum ponto na elipse e quer descrever a equação da reta tangente. Então, o ponto de tangência, como é que eu vou obter esse ponto de tangência, gente? Então, como vocês disseram lá, vai descrever uma elipse. 1 e 3, mais ou menos aqui assim. Tá? E aí, para cada valor do parâmetro, a gente vai ter o vetor posição, que é e está aqui um ponto da curva, tá? Então, ele disse que ele quer a equação da reta tangente quando o parâmetro t vale π sobre 3, tá? Então, eu vou calcular aqui quanto vale o alfa de π sobre 3. O alfa de π sobre 3, não sei onde é que ele está, mas supor que esteja bem aqui, alfa de π sobre 3. O ponto final dele é um ponto P aqui, é exatamente nesse ponto aqui que a gente tem que traçar a equação da reta tangente. Então, para determinar o ponto de tangência, eu vou calcular a imagem da função no valor do parâmetro que foi dado, tá? Sei calcular isso aqui? Sim, é só substituir aqui, ok? Então, eu calculo isso aqui, substituindo aqui cosseno de π sobre 3, seno de π sobre 3, tá? Eu encontrei, isto que está aqui é o vetor, né? O vetor que é a imagem de π sobre 3 por essa curva. E aí é só transformar isso aqui em ponto. Lembra que isso aqui é o representante de posição e o ponto final. Então, eu quero escrever a equação da reta que passa por este ponto. Só peguei as coordenadas aqui. Tudo bem? O que está faltando agora? O vetor diretor. Quem é o vetor diretor da reta tangente? É a derivada da função vetorial. E eu aplico também no ponto lá que foi dado. Então, calculo a derivada da função que eu sei fazer. Alfa' de t, calcula a derivada dessa função aqui. Derivada de 1 dá 0. Derivada do cosseno é menos seno. Conserva a constante. Menos 2 seno de t. Derivada de 3 é 0. Derivada do seno é cosseno. Está aqui a derivada. Agora, eu vou calcular a derivada no valor do parâmetro que foi dado, para obter o vetor diretor. Tá? Então, calculando aqui, eu obtenho esse vetor diretor. Pronto, já tenho o ponto, já tenho o vetor diretor. É só eu escrever as equações paramétricas da reta. Passa por esse ponto e tem esse vetor diretor. Ok? Tranquilo, gente? Eu só não fiz essa continha e deixei na forma 3 mais raiz de 3 sobre 2 só para a gente, mas é claro que pode pegar a calculadora e ver quanto que dá exatamente isso aí, tá? A gente costuma representar esse vetor tangente. Veja que esse vetor que está ali, vetor de o alfa' de π sobre 3, ele deu um vetor de coordenadas menos raiz de 3 e meio, tá? Então, isso aqui é o representante de posição, né, gente? Para eu representar esse vetor, eu venho aqui na origem do sistema e marco esses pontos aí. O x é negativo, então o y é positivo, ele vai estar para cá, certo? Mas o usual para você representar o vetor tangente é colocar um representante dele com ponto inicial no ponto de tangência. Então, costuma representar esse vetor tangente não aqui na origem, mas saindo aqui do ponto, tá? Ponto inicial no ponto de tangência. Tem algum problema para vocês fazer isso? Não, né? Porque a gente sabe como representar o vetor. Olha só, eu tenho o ponto P, eu tenho o vetor. A única dificuldade é que eu tenho que... Dificuldade não. O que eu preciso fazer é encontrar o ponto final desse vetor. Mas não tem nenhum problema para isso, porque eu sei que esse vetor P, o vetor PR, é o vetor lá que eu estou querendo ver. Aí eu descubro quem é o R. O R é o ponto P somado com o vetor V. Pronto. Só para eu determinar as coordenadas desse ponto para traçar o vetor aqui. Tá? Então, seria isso aqui, olha. Tem a elipse.
Aqui peguei o ponto com as coordenadas. E aí eu represento aquele vetor aqui, com o ponto saindo do ponto P. Vamos fazer agora, escrever a equação de uma reta tangente a uma curva no espaço. Então, existe uma curva no espaço que ela é a interseção de duas superfícies de equações x² mais y² igual a 1 e z é igual a x² menos y². E a gente quer escrever a equação da reta que tangencia essa curva no ponto π/2. Algum problema aí? Sim, aí a gente só tem que parametrizar essa curva aí, porque foram dadas as equações da superfície. Ah, mas eu nem sei desenhar essas superfícies, não sei o que elas são. Não tem problema nenhum, certo? Você só precisa parametrizar, escrever uma equação paramétrica para essa curva. x² mais y² igual a 1, mas esse daí a gente já conhece quem é. Lembra que tem a circunferência, mas quando está no espaço fica o cilindro, tá? E x² mais y² já leva a gente para a identidade trigonométrica fundamental, né? Dois valores que quando você soma dá 1. Uma boa parametrização é eu tomar o x como sendo cosseno ou seno, cosseno de t, fazer o y como sendo seno de t, e aí vale a identidade aqui. Certo? x² mais y² é igual a 1. Agora eu vou ter que escrever o t também em função o z em função do parâmetro t, ok? Bom, aí a gente atribuiu o x, chamamos de cosseno, o y de seno, vamos ver o que a gente obtém aqui. O z, então, vai ser o x², que é cosseno ao quadrado de t, o y² menos seno ao quadrado de t, e aí a gente fica com essa identidade aí. Lembra o que é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de t? Só recordando aqui, ó. O que é cosseno de 2t, gente? É cosseno de t mais t, né? E o cosseno da soma, lembra o cosseno da soma? Cosseno de uma soma é o cosseno do primeiro, multiplicado pelo cosseno do segundo, menos o seno do primeiro, multiplicado pelo seno do segundo. Ou seja, cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, tá? Então, isso que a gente tem aqui, ele é o cosseno, cosseno de 2t, tá? Então, usando essa parametrização, chamando o x de cosseno, y de seno, o z fica sendo cosseno de 2t, tá? Então, uma forma de você descrever isso aqui, a curva que representa a interseção dessas duas superfícies. Se você tomar o t entre 0 e 2π, ela já completa, né? Completa a curva. Aí o que a gente está querendo? Escrever a equação da reta que tangencia. Pronto, já temos aqui a função vetorial. Alfa de t, então, é a função que tem como funções componentes cosseno de t, seno de t, cosseno de 2t. O que a gente precisa para escrever a equação da reta? Ponto de tangência e o vetor diretor. Ponto de tangência. Calculo o valor da função. Opa, eu não esqueci aqui do t.
eu calculo o valor da função no ponto. Então, ponto de tangência P. Π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Seno de π sobre 2. E cosseno de 2π sobre 2. Então, já vou colocar cosseno de π. Tá, gente? Que vai ficar 2π sobre 2. Aí, calculamos isso aqui. Cosseno de 90 vai ser 0. Seno de 90 é 1. E cosseno de 180 menos 1. Então, o ponto de tangência é o ponto de coordenadas 0, 1 e menos 1. Certo? E aí, a gente precisa... E o vetor diretor da reta? Que é o ponto. É a derivada da função no ponto, parâmetro que foi pedido, certo? Então, derivamos a função vetorial. Derivada do cosseno vai dar menos o seno de t. Derivada do seno vai dar o cosseno. E a derivada do cosseno de 2t, que vai aplicar a regra da cadeia, né? Porque deriva a de fora, dá menos seno de 2t. E deriva a função de dentro, que é 2t. Então, vai ficar menos 2. Vou colocar aqui, perdão, 2 com menos que estava lá. E agora é só aplicar no ponto para eu ter o vetor alfa' de π sobre 2. Então, vai ficar seno de 90, que vai dar 0. Cosseno de... seno de 90 dá 1, perdão. Dá 1 com menos que está aqui, dá menos 1. Cosseno de 90 aqui dá 0. E aqui vai ficar... π sobre 2 vai ficar seno de 180, que é 0 também, né? Pronto. A gente já tem o vetor diretor, já tem o ponto de tangência, posso escrever a equação da reta. Equação paramétrica da reta. Ponto que a reta passa, 0, 1 e menos 1. Vetor diretor, o múltiplo do vetor diretor vai ficar menos t. Ali vai ficar 0, 0. 0 vezes t, 0 vezes t. Vou colocar só aqui, menos t. Certo? Observa que essa reta, olha, o x é o y é constante em 1, o z é constante. O y é sempre 1, o z é menos 1, teria esse ponto aqui, e o x é livre, né, gente? O x, então, seria aqui, ó, está correndo aqui paralela, passando por esse ponto, e paralela ao eixo do y. Olha só, a gente tinha duas superfícies lá, o cilindro, tá? X² mais y² igual a 0. Aquela segunda superfície, que é um paraboloide hiperbólico, tá? E a curva é a interseção das duas superfícies. É aquela lá que a gente determinou a parametrização, tá? Então, vou tirar as superfícies aqui para ficar só a curva. Olha, essa exatamente o gráfico desta curva aqui que a gente descreveu por meio dessa equação paramétrica, tá? A gente pega, então, esse ponto P aqui, na curva, e por esse ponto P, essa aqui é a reta tangente, tá? E a gente viu que ela está correndo aqui paralela ao eixo X, olha, passando pelo ponto de coordenadas y igual a
1 e z igual a menos 1, tá? Gente, tranquilo isso aí? Tranquilo isso aí? Alguma dúvida? Esquece essa que a gente fez. Tá? Tá entendido? Vocês não me dizem nem que sim, nem que não. Aí eu não sei se... Aí eu assumo sempre que sim, né? Bom, em algumas situações... É interessante que a gente tenha o vetor tangente. O que é o vetor tangente? A derivada da função vetorial no ponto. Mas que obtenha o vetor tangente unitário. O que é isso? É o vetor tangente com comprimento 1, certo? E como é que eu obtenho? É o versor, exatamente o versor do vetor tangente. E como é que a gente obtém o versor de um vetor? Pega o vetor e divide pela norma dele, né? Então, em algumas situações é interessante obter esse vetor tangente unitário. Ele é denotado pela letra T. O que é isso? É o vetor tangente dividido pela norma. Aí, ele tem a mesma direção, certo? Mesmo sentido do vetor tangente, só que o comprimento dele é unitário, tá? Então, olha só. Quero obter o tangente unitário a esse aqui. Algum problema? Conseguir isso aí? O tangente unitário. O que eu vou ter que fazer? Eu obter o vetor tangente e depois dividir pela norma dele, certo? Se eu obter o vetor tangente, que é o vetor tangente? É a derivada da função. Estou fazendo de forma genérica aqui, não num ponto específico, para qualquer valor do parâmetro t. Então, eu calculo a derivada da função num ponto t qualquer, né? Derivando as funções coordenadas. Agora, eu vou precisar calcular o comprimento desse vetor, a norma dele, tá? E aí, ele não fica dependendo do t, ele é um valor constante. E quem vai ser o tangente unitário? Eu vou pegar esse vetor, né, e dividir por esse número, ou multiplicar pelo inverso dele. Pronto, tangente unitário, eu vou pegar o vetor tangente e dividir pela norma, certo? Então, eu vou fazer isso aqui. Esse é o tangente unitário. Qual é a diferença? Mesma direção, mesmo sentido do vetor tangente, então ele também é um vetor diretor da reta tangente, só que ele tem comprimento unitário, ok? E aí, de posse dele, eu posso calcular em um ponto qualquer, né? Quero calcular qual é o tangente unitário no ponto com o valor do parâmetro π sobre 4. Pronto, ele já tenho ele aqui, que é uma função vetorial, e aplico no ponto que eu estou querendo, ok? Observa-se que eu calcular a norma desse vetor aqui vai dar 1. Vai ficar 1/4 mais meio, porque ele é um vetor tangente unitário. Ó, em algumas situações a gente quer obter... Lembra que no cálculo 1 a gente escreve a equação da reta tangente, né? Tem uma curva. Aí tem um ponto aqui nessa curva, escreva a equação da reta tangente, que a direção é dada pela derivada da função no ponto, e a gente tem também o vetor que é ortogonal a esse aqui, né? Como é que a gente chama esse vetor lá? Tem a reta tangente e a reta normal, né? Então, é a mesma coisa aqui também. Tem ocasiões e algumas aplicações é interessante. Podemos ver o slide? O vetor normal. Então, o que a gente define? Todo vetor que é perpendicular, que é ortogonal ao vetor tangente, ele é dito normal à curva, lá no ponto, né? Para cada ponto que eu pegar, eu tenho um vetor tangente, e todo vetor
que é perpendicular a este, ele é dito um vetor normal à curva. A questão é, como obter um vetor normal ao vetor tangente? Então, eu tenho uma curva suave com aquelas condições lá que foram dadas. A gente pegou um valor para o parâmetro. Eu tenho aqui o alfa de t. Tenho aqui o ponto final. E tenho a reta tangente aqui. Vetor diretor dessa reta tangente é o alfa' de t, certo? Que é paralelo ao tangente unitário. Né? Qual é a diferença desse para esse, gente? Só o comprimento, certo? Que o tangente unitário é um vetor... já está dizendo que tangente unitário é um vetor unitário. Né? Tem comprimento 1. Aí a gente quer obter agora um que seja ortogonal a esse aqui. É claro que tem vários vetores aqui que são ortogonais, tá? Agora a gente pode observar o seguinte. A característica desse vetor, a diferença do tangente unitário para o vetor tangente, qualquer que seja o t que eu pegar no domínio da função, pergunto para vocês. E, por favor, me respondam. Quanto que é a norma do tangente unitário? É 1, né? Essa é a diferença. Já este aqui, olha. Quanto que ele mede? Comprimento dele? Não sei, ele vai variar, dependendo do t. Mas o tangente unitário, ele foi construído para dar sempre 1. Tá? O comprimento dele é 1. Tá? Então, olha só. Isso aqui é igual a 1. Então, obviamente, que se eu levar os dois lados ao quadrado, o quadrado de 1 é 1, vai ser igual ao quadrado da norma do tangente, certo? Agora, lembra, ainda nesse curso, o que é a norma ao quadrado? Lembra da relação da norma? Como é que a gente pode expressar o norma ao quadrado? É o produto interno dele com ele mesmo, né? Tá? Então, isso aqui pode dizer que é o produto interno do vetor com ele mesmo. Tá? Porque lembra que o produto interno, a primeira coordenada com a coordenada, segunda com a segunda, levar ao quadrado sai a raiz quadrada. Então, eu tenho essa identidade. Se eu fizer o produto interno do tangente unitário com ele mesmo, vai dar 1. Ótimo. Vou pegar, então, essa identidade aqui. Ora, se eu estou dizendo que esta expressão aqui é igual a esta aqui, então concorda que a derivada dela também vai ser igual à derivada dessa daqui? Falar derivada em relação à variável que é t, tá, gente? Então, eu vou derivar os dois lados em relação a t. Daqui eu vou ter, então, que a derivada desse produto interno é igual à derivada de 1. Aí a gente vai usar aqui propriedade da derivada, acho que está longe ali no slide. Mas a derivada do produto. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Vale a mesma propriedade para a derivada do produto interno. Então, isso aqui vai ser derivada da primeira vezes a segunda. Mais conserva a primeira, deriva a segunda. Tá? Então, eu apliquei aqui a regra do produto. Deriva a primeira, conserva a segunda, conserva a primeira, deriva a segunda. Deixa eu destacar aqui os linhas, né, aqui. E a derivada de 1
é zero, derivada da constante, tá? E aqui, gente, é comutativo, tá? Então, o produto interno é comutativo, então eu tenho, na verdade, 2 vezes o t vezes a derivada do t'. 2 vezes t vezes o t'. Falei errado, já é a derivada. Ok? Quando é que esse produto aqui dá zero? Como o 2 não é zero, isso aqui só vai dar zero se o produto interno entre essas duas funções for zero, tá? Então, isso aqui me diz que o produto interno entre o vetor unitário e a derivada dele dá zero. Isso diz o que para a gente? Isso. Produto interno de 2 vetores dá zero só se eles forem perpendiculares, certo? Então, isso significa que esses 2 vetores aqui, o tangente unitário, ele é perpendicular à derivada dele. Então, a gente não está atrás de um vetor que seja perpendicular ao vetor derivada? Então, quem é um candidato que a gente pode usar? A derivada do tangente unitário. Tá? Esse aqui é usado como vetor normal, tá? Que é um que é perpendicular. Tá? Isso aqui, gente, a gente estava procurando um vetor que, quando fosse ortogonal ao vetor tangente, né? Que é o mesmo daqui. Quem é um que sempre vai ser perpendicular independente do t? A derivada do versor da derivada. Então, posso colocar o n aqui, vai ser o t' de t. Tá? Em particular, a gente usa também o versor dele, né? Para trabalhar sempre com vetores unitários. Tá? Então, se define o normal unitário como o versor desse daí, o versor da derivada do tangente unitário. Tá, gente? E a gente vai já ver aqui o que cada um deles representa lá na trajetória. Mas antes, vamos fazer umas continhas aqui. Quero determinar o normal unitário, essa curva aqui. A pergunta dele é se pode afirmar que o vetor normal, se ele é a segunda derivada dessa aqui. Foi isso que você perguntou, né? Pois é, da função vetorial. E a segunda derivada é isso aqui, ó. Se eu entendi a pergunta dele, posso dizer, então, que o vetor normal aqui, é o n, ele é o alfa 2 linhas. É isso que você perguntou? Não bem. Por quê? Porque lembra que teve os versores? Aquilo que eu coloquei aqui, que eu apaguei, tá? Que, veja que a continha que a gente fez aqui foi fundamental isso aqui, olha. Certo? Porque aí, na hora que eu derivei, aqui era uma constante e aqui deu zero, tá? E aí, se você pegar só a derivada, não é verdade, sim. Se for constante, sim, tá? Se ela for constante, precisa ser 1, se for constante, tá? Mas se você pegar só o vetor derivada, para cada valor de t, quando você calcula a norma, isso aqui, pode ficar aqui em função de t, tá? Por exemplo, dá 2t mais 4. Pronto, já não é mais constante e aí não vale isso aqui, tá? Agora, se ele for constante, sim, aí vale esse resultado aí. Então, tem sempre as normas aí pelo caminho. Mas vamos fazer esse exemplo para a gente ver quantas continhas estão envolvidas no cálculo do vetor normal unitário. Vou pegar aqui o slide. Então, eu quero determinar o vetor normal unitário, essa curva aqui. Normal unitário. Quem é ele? É o versor do tangente unitário. Primeiro eu vou colocar aqui a curva. Alfa de t é
cosseno de t, seno de t e t. Aí eu quero construir este aqui. Quem é ele? Primeira definição. Ele é o versor. Não, eu apaguei, né? Não coloquei. Ele é o versor do t, do tangente. Certo? Porque é ele que é ortogonal a este aqui. Né? Mas e quem é? Então eu vou ter que encontrar o t e calcular a derivada do t e a norma para calcular. Né? Mas quem é o t? E quem é o t? É o versor do vetor derivada. Então eu vou ter que calcular o alfa' de t e dividir pela norma dele. É o vetor do vetor tangente. Então, o que eu vou precisar? Calcular a derivada da função, calcular a norma para calcular esse aqui. Depois derivo ele. Depois calculo a norma dele. Simples assim. Quantas contas eu vou fazer? Não interessa, eu estou aqui para isso. Certo? E olha, é ótimo para espantar o frio. Calcular vetor tangente unitário, eles estão tudo com frio aqui na frente. Então, então vamos lá, gente. Alfa', vou começar pelo alfa' de t. Vou derivar isso aqui, vai ficar menos seno de t, cosseno de t e 1. Pronto, já calculei a derivada. Aí eu agora vou calcular a norma dela para ver o tangente. Esse é tangente, mas eu quero o tangente unitário, o versor dele. Vai ficar a raiz quadrada de seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, aí vai ficar 1 mais 1, vai ficar a raiz de 2. Certo? Aí, por exemplo, esse é um vetor tangente que ele é constante, certo? Ele independe de t, mas nem sempre vai acontecer isso. Pode ficar em função de t. Aí o tangente unitário, mas ele não é unitário, né? Apesar de constante, vale lá, mas ele não é unitário. Então, a gente vai calcular o tangente unitário, é pegar este e dividir pelo comprimento dele. Vou colocar aqui na frente, 1 sobre 2, né, para não ter que ficar muito sobrecarregado aqui. Menos seno de t, cosseno de t e 1. Esse é um vetor que o comprimento dele é sempre 1. Né? Se você fizer a continha, aí vai dar sempre 1. Tá? E agora, o normal, eu vou calcular a derivada desse daí. Vou deixar a constante aqui, derivada conserva a constante e deriva a função. Derivada do seno vai dar cosseno. Derivada do cosseno dá menos seno. E a derivada da constante dá 0. Certo? Calculei o t', tá? Mas o normal unitário, a gente quer o que tem comprimento 1. É só calcular, dividir pela norma dele. Aí a norma desse aqui. Lembra que tem um raiz de 2 lá na frente, né? Quando eu levar ao quadrado vai ficar meio. Acho que não vai caber aqui.
Tá? E levando aqui ao quadrado, vai ficar meio. E aqui vai ficar cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, mais zero. Aqui vai dar 1, né? Então vai ficar só 1 sobre raiz de 2. E o normal unitário, finalmente, é você pegar este que está aqui e dividir pelo comprimento dele, né, gente? Eu vou dividir 1 sobre raiz de 2 por 1 sobre raiz de 2, vai simplesmente ficar só o vetor que está aqui. Podemos ver aqui o slide. Bom, aqui eu tenho uma curva espacial, vamos ver aí qual é a função, o que faz o vetor tangente, o que faz o normal. Aí eu tenho aqui uma curva espacial, uma hélice, tá? Quer dizer, o ponto final do representante, né, do vetor posição, ele caminha em cima desse cilindro aqui. Aí eu vou pegar um ponto. Deixa eu primeiro ativar aqui um ponto nessa curva aí. Esse ponto, ele, na verdade, é o ponto final aí do representante de posição, tá? Então, à medida que o t cresce, ele está se deslocando aí na curva. T está indo de 0. Veja, no eixo de x, ele está indo para frente, tá? Perceberam qual é a direção aí do movimento? Tá? Agora, eu vou colocar o vetor tangente aí em vermelho. A gente tem o vetor tangente. O que esse vetor tangente aí está indicando? Ele está apontando para onde? Ele não está dando a direção do movimento, certo? Ele sempre aponta para a direção de onde está ocorrendo o movimento, tá? Então, o vetor tangente, e, portanto, tangente unitário, ele dá a direção do movimento. Olha, o ponto está aqui, agora ele vai para cá, agora ele vai para cá, tá? E aí, eu vou colocar agora o vetor normal. Em azul aqui. Eu incluí agora o vetor normal. Aí, esse em azul. Vejam o que ele está fazendo. Qual é a função dele aí, no movimento. Deixa eu a melhor forma de ver aqui. Veja que tem essa curva, né? Horas ele movimenta assim. Esse vetor normal, ele está sempre apontando para onde a curva está se entortando, tá? Então, esse movimento. Agora está para cá, ele está apontando para onde a curva se entorta, né? Inclusive, tem também a curvatura que a gente calcula a taxa, né, com que varia esse vetor tangente, a curvatura. É uma outra forma de você calcular, tá? Então, ele aponta a direção em que a curva está se entortando. Tá, gente? Então, uma aplicação que a gente tem aqui do vetor posição, da derivada do vetor, né, é também que eu posso enxergar, né, uma curva espacial como sendo movimento de objeto, parcial ou plana. Tá? Coloquei aqui logo no espaço. O objeto move-se no espaço com uma função vetorial aqui. Tá? Então, nesse caso, a derivada, que vai ser a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo.
ele representa, a derivada vai representar o vetor velocidade da partícula. A mesma coisa que a gente viu lá para a função escalar, no cálculo 1. Tá? Só que aqui é o vetor posição. Ele está dando, né, a direção do deslocamento, lembra que ele é o R', e o R' é aquele vetor vermelho lá, que está apontando para a direção do movimento, né, e está dando a taxa de variação do deslocamento por unidade de tempo. Né. E aí, quando você deriva o vetor velocidade, você tem a taxa de variação, tá, da velocidade, que vai ser a aceleração, que é o alfa duas linhas de t. Tá? Então, se eu tenho uma partícula deslocando no espaço com essa função de posição, aí eu quero calcular a velocidade num certo instante. O que eu tenho que fazer? A velocidade é simplesmente a derivada do vetor posição. Derivar e aplicar no ponto, certo? E aí eu quero calcular a aceleração. Eu derivo o vetor velocidade, certo? E calculo no ponto que for necessário. Vou pular aqui essa continha. Tá? A mesma coisa, eu coloquei ali um exemplo no plano, mesma coisa também se eu tenho uma curva no espaço. Equação de posição, uma curva espacial. Quero calcular a velocidade num ponto qualquer. Derivo o vetor posição e aplico no ponto que eu quero. Velocidade escalar, eu vou calcular a velocidade, o comprimento dessa velocidade escalar. Quero calcular a aceleração, eu derivo o vetor velocidade, ou seja, eu estou calculando a segunda derivada do vetor posição. Ok? Nossa aula termina 1h, né, gente? Gente, alguma dúvida aí da derivada de função vetorial? Não? É só exercitar, né? E integral de função vetorial? Cadê o slide? Fazer uma pergunta para vocês antes de ir embora. Quanto que é a integral de t ao quadrado dt? Nossa, vocês são melhores de integral do que de derivada. Muito bem. Como é? Ah, porque ela falou que a memória de vocês ela está de trás para... Aí, então, a gente pode começar a estudar por integral também, né? Isso aqui. Mas por que é t ao cubo sobre 3? O que significa isso? Olha, não sabia que o bom era começar do final. Tá. É t ao cubo sobre 3... mais uma constante lá, né? E quando você diz isso, qual é o significado disso? Que o quê? Quando? Exata. Gente, impressiona, que legal! Que quando você deriva de fora, vai dar a de dentro. Então, essa integral indefinida ela é a operação inversa da derivação, né? Quando você... Então, vai ser a mesma coisa para vetor também, gente. É isso aí. Então, significado disso, quando você deriva a função que está de fora, vai dar a função que está aí dentro. Integral de dt, que é a mesma coisa que integral de 1 vezes dt. Então, a gente está perguntando, essa expressão aí, ela está perguntando, olha, me diga todas as funções que quando você deriva, dá 1. Deriva em relação a t. Está perguntando todas as funções. Tem mais uma constante, tá? É o que a gente chama integral indefinida. Ele está perguntando a família, todas. Aí você tem que dizer todas. Tem mais uma constante, tá? Por quê? Porque quando eu derivo t, vai dar exatamente 1, tá? Então, recordando integral indefinida de função vetorial, a gente diz essa integral de uma função f pequena é uma f grande. E o que isso significa? Que quando você deriva de fora, vai dar que está dentro, né? Está no integrando. Aqui a integral, integrando, e aqui indica a variável de integração. Tá? E a gente diz que essa aqui é uma primitiva da função f pequeno. Tá?
Aí, por quê? Isso aqui dá. Porque quando eu estou perguntando, me diga todas as famílias. Eu não, tá? É a integral que está perguntando. Me diga todas as funções que quando você deriva da t elevado a t quadrado. Então, a família delas são essas aqui. E aí, pensa que para a função vetorial vai ser o quê, gente? A mesma coisa, tá? Você diz assim, qual é a integral de uma função vetorial alfa de t? Aí eu digo, olha, essa função a integral dessa função alfa é um vetor beta. O que significa isso? Que quando eu derivo a função que está fora, vai dar a função dentro. A única diferença é que eu estou com funções vetoriais, mas é o mesmo conceito, tá? Então, se eu digo que... E aqui, olha, a constante é um vetor constante. Então, a integral indefinida de uma função alfa é uma função beta mais uma constante. O que isso significa? Que quando eu derivo a função que está fora, dá a função que está dentro. Então, essa aqui é uma primitiva. Então, mas antes de ir embora, então me digam qual é a integral dessa função vetorial, porque aí eu vou ficar feliz se vocês sabem tudo de integral. Eu posso colocar 4 questões de integral na prova? Muito bem. Um dt. Quem é, gente? T ao cubo. Mas é o quê? Vetor. Vetor. T ao cubo sobre 3, mais uma constante. E T mais uma constante, né? Porque ele está perguntando a família de todas as funções vetoriais, quando você deriva, vai dar isso aqui. Aí você pode escrever assim ou escrever assim. T ao cubo sobre 3, T, usando definição de soma de vetor. Coloco a função aqui e separo aqui as constantes. É o que estava dizendo lá, é um vetor constante, tá? É a mesma coisa, ok? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais. Não saiam correndo, não. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre funções, integral de funções vetoriais. Bom almoço para todos. Até quarta-feira.